Eu mesmo no começo tinha uma certa dificuldade de entender, mas como assim? Aquela startup está vendendo abaixo do custo dela, né? Não fazia sentido. E a lógica está por trás de uma estratégia. Obviamente que é uma estratégia que exige investimentos, exige funding. Claro, contabilmente, né? Ali está no DRE, como você falou, é prejuízo mesmo. Mas você tem que ver se aquele prejuízo faz sentido. Ele está, às vezes, investindo para adquirir, conquistar clientes. E com essa conquista de clientes, depois ele tem, né, um modelo de negócio que possa se tornar sustentável no futuro. A gente tem, às vezes, um mito, né, de que a gente só consegue ajudar naquilo que a gente já né, conhece, né? E não é isso. Acho que a experiência, a jornada profissional, a experiência que você acumula durante tantos anos, né, ela vale para praticamente qualquer tipo de negócio. E aí, Fabião? Fala, César. Qual o tema de hoje? Cara, hoje a chaleira voa ou não? voa. Hoje vai ser aquele dia que É o pau vai quebrar. Vixe, hoje a ele tampa tá da atacado. chaleira vai voar. Cara, porque eu tô cansado de ficar ouvindo umas historinhas aí de inovação, que a gente tá inovando, que a gente tá envolvido num ecossistema. Então hoje a gente vai falar Sobre inovação. inovação. Mas inovação de quê? Vai ser mais um blá, blá, blá? Não, hoje nós vamos a fundo no tema. E trouxemos um cara super especial aqui. Ah, vambora. Vambora. Mais um dia de quê, então? Pricingcast, galera. Opa! Vem com a gente. Mais Boa. um dia de Pricingcast. Pessoal, hoje a gente tá com uma pessoa muito especial, mas que eu vou deixar meu amigo César aqui explicar pra gente tudo que a gente vai falar. Hoje a gente com certeza vai falar um pouquinho sobre o ecossistema de inovação. A gente vai falar muito sobre o ecossistema não só da inovação, do que você vê num livro escrito, mas de fato quem tá vivendo esse ecossistema, Boa. mas não só a inovação, sobre o mundo e o universo de startups, mas também sobre carreira e transição de carreira, mas falando sobre advisor. Então se você Boa. tá aí, fica aí, se Vem com a conecta, gente. vem com a gente, porque quem a gente trouxe é uma pessoa que é uma das maiores referências nisso. Mas deixa o César narrar e falar um pouquinho Boa. quem trouxe, quem Boa. trouxemos aqui. Hoje a gente vai falar com o Cássio Espina. O Cássio é um dos principais nomes do ecossistema de inovação e investimento em startups no Brasil. É engenheiro eletrônico formado pela Poli, autodidata, dedicado a negócios inovadores, foi empreendedor serial em tecnologia por 25 anos, tendo fundado a sua primeira empresa aos 19 anos. Começou cedo, hein? Pô, Eu estava na faculdade e ele já estava fazendo empresa. caramba, hein? Hã? Atualmente ele exerce o papel de advisor estratégico, conselheiro em corporate venture, inovação e M&A, além de ser investidor anjo em startups, e ele é fundador e presidente da Anjos do Brasil. No tempo livre, se é que existe isso na vida dele, ele ainda escreve livros, é palestrante e é professor de temas de empreendedorismo, inovação, corporate venture, conselhos e governança. Ufa, falei tudo, Cássio? Acho que quase tudo. Quase praticamente, tudo? Quase tudo. Boa. A gente não inventa alguma coisa nova. Não, né? boa, mas se apresente aí, Cássio, e, por favor, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Vai ser um papo sensacional. E seja muito bem-vindo aí ao Bem-vindo. Pricecast. Obrigado por estar aqui conosco, Cássio. Eu que agradeço, poxa, gente, super prazer estar com vocês aqui hoje, falando de assuntos que eu acho que, né, obviamente, eu tenho paixão por falar e compartilhar, né, e para debater aqui, para trocar ideias. Estou aberto aqui, vamos lá. Cássio, o César leu o seu currículo todo e uma baita carreira, uma trajetória gigante, mas conta um pouco da sua trajetória pra gente, como é que você foi se envolver nesse ecossistema e tá fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, 19 anos, começou a montar empresas, então assim, conta um pouquinho pra gente aí um pouco desse... De onde a cegonha te deixou, como é que você se envolveu nesse ecossistema aí de inovação? Boa. Bom, a história é longa, né? Vamos tentar falar de uma forma mais abreviada, mas assim, né? Comecei cedo, sim. Comecei, né, garoto, né? Acho que era aqueles garotos curiosos, né? Hoje o que o pessoal já chama até um pouco talvez de nerd, né? Naquela época não tinha esse nome, mas enfim. Né, aprendi a programar logo cedo, na época, assim, lembro uma calculadora programável, né? Olha Nossa. só, isso faz muito tempo, melhor nem lembrar quanto, mas enfim. Então, acho que essa curiosidade, né, que sempre me levou, acho que onde eu estou hoje aqui, eu acho que é muito nessa linha, foi uma coisa que eu mais gosto da vida é aprender, né?
E isso, né, me fomentou, acho que tudo isso, toda essa jornada. Eu tive também, assim, lá do empreendedor, o exemplo da minha mãe. Minha mãe sempre foi uma pessoa super empreendedora, até hoje, com seus 84, quase 85 anos, ainda continua empreendendo, né? Então, você vê que é um exemplo para mim realmente muito grande. E acho que essa combinação de coisas é que trouxe justamente isso, né? E o mundo da inovação, esse mundo do ecossistema das startups, é uma fonte inesgotável realmente de aprendizados, de conhecimento, de troca de experiências, de conexões. Então, né, hoje eu estou fazendo isso há mais de 15 anos e eu falo, gente, para mim parece que todo dia é o dia, né, zero. Eu estou começando de novo, estou aprendendo mais coisas. Então essa troca tem sido muito rica, é o que mais me motiva a fazer. Espero fazer isso por muitos anos. Cara, você tocou num tema muito bacana e esse foi um dos motivos que a gente discutindo aqui, depois que a gente fez um episódio gravando aqui com o CEO do iFood, Diego Barreto, ele comentou que após o término do MBA dele, ele ficou tão fascinado e vendo as mudanças e as transformações que estavam por vir, que ele falou, eu preciso começar a me envolver cada vez mais com esse ecossistema de startup, onde é que ele contou um pouquinho que ele foi e tomou uma decisão da carreira dele de começar a fazer mentorias e se tornar advisor de startups, com o objetivo dele aprender também. Mas antes de falar sobre o conceito de advisor, eu queria que você falasse um pouquinho e explicasse de uma forma bem simples e prática um pouco de como funciona esse ecossistema de startups, principalmente aqui no Brasil em si. Porque às vezes quem está olhando está pensando que é uma coisa não tão organizada, ou não tem steps, ou não tem etapas para captura de dinheiro, captura de investimento. Como funciona isso na prática aqui no Brasil? Bom, esse é um ecossistema, né, que ele é muito integrado, né? Sempre quem olha de fora, às vezes, pode não entender muito bem todos os mecanismos que tem. Mas ele é uma combinação, né? Primeiro, claro, eu digo os protagonistas, que são os empreendedores. Depois nós temos os investidores, aí tem vários perfis, tipos de investidores para cada estágio do negócio. Você também tem desde o nascimento, que são as incubadoras, as aceleradoras, as universidades, os parques tecnológicos que fomentam o surgimento dessas novas startups, né? Até os investidores, né, que a gente fala dos investidores late stage, né, os investidores lá em estágios bem avançados, que fazem esses cheques multimilionários, que muitas vezes aparecem na imprensa. Enfim, então, novamente, parece sim, para quem está formado, poxa, mas complexo, né? Como isso? Tanta gente fazendo assim, mas cada um tem o seu papel. Tem uma cadeia realmente muito bem integrada, né, que faz justamente esse processo de poder criar essas inovações e levar elas até o estágio, por exemplo, hoje, né, que eu posso citar o Nubank, né, que recentemente acabou atingindo o patamar da empresa mais valiosa do Brasil, né, ultrapassando até a Petrobras. Passou a Petrobras. Quer dizer, um marco realmente para nós muito grande, muito significativo, mostrando o potencial, né, que tem sim você construir negócios inovadores. Boa. E a gente, toda hora a gente conversa e a gente fala que esse ambiente está um ambiente ainda que está se provando, mas eu acho que, não sei, parece que já estamos num estágio mais de maturidade, é isso mesmo? Nós já saímos daquela parte de euforia, daquele caminho da euforia, desse movimento de investimento, e nós estamos agora as startups, elas têm que se provar agora? Sem dúvida, acho que teve um momento aí, né, não foi só no Brasil, foi global, né, pós-pandemia, ou logo, não é nem pós-pandemia, não, 2021, que foi, ainda estávamos na pandemia, na realidade, é que houve não sei se é uma euforia, mas houve assim uma percepção muito grande de todo mundo, né, que o mundo precisava se transformar, precisava se digitar, precisava se adaptar, né, à realidade que a gente estava enfrentando naquele momento. Associado a isso, né, os governos todos reduziram muito as taxas de juros para manter a economia funcionando. E aí houve realmente um excesso de capital, podemos dizer assim, que não tinha para onde ir e acabou sendo muito direcionado para esse ecossistema de startups. Um pouco exageradamente, digamos, de verdade. Tá? Isso, obviamente, a gente sabia que quem está há muitos anos nesse mercado já sabia que isso ia levar uma correção, um ajuste, como você falou, para atingir um patamar que fosse um patamar de sustentável e que, né, trouxesse sim essa maturidade, enfim, essa evolução. Então eu acho que o ecossistema brasileiro, né, eu comecei a fazer isso em 2009, naquela época né, não tinha quase nada, eu falo, né, eu lembro que eu pus no Google lá pesquisando investidor anjo,
aqui no Brasil apareceu nada. Até depois descobri que tinha algumas pessoas fazendo, mas dava para contar na mão dos dedos, né? Os dedos da mão, ao contrário, né? Com os dedos da mão, quantas pessoas tinham fazendo isso aqui no Brasil, né? E hoje não, hoje você já tem uma multitude, já tem aí centenas de fundos, já tem milhares de investidores anjo, mas quando a gente olha os números relativos ao nosso PIB, né, e os números de outros países em relação, mais avançados, Estados Unidos, Europa, em relação ao PIB deles, a gente vê que o Brasil ainda precisa crescer muito, tem muito espaço, tem muita oportunidade ainda para se desenvolver. Então, acho que esse é o desafio que a gente tem e a oportunidade que tem para quem quiser entrar nesse ecossistema. Cássio, talvez talvez diversas pessoas que estão nos escutando ou nos assistindo, talvez não estão familiarizados talvez com alguns termos, algumas etapas desse ecossistema, que eu queria que você me ajudasse aqui para poder situar todo mundo aqui. Então, assim, se a gente fosse parar aqui com uma startup e pensar num conceito de uma startup, tudo começa com o quê? É uma pessoa que tem uma ideia, com uma visão, e aí ela chama um CTO, chama alguém para poder... o que eu defino que é ou não é uma startup? E aí muitos falam assim, do conceito do que é o FFF, que eu vejo falar que eu... Pegue dinheiro com o FFF, depois vem o seed, pré-seed, série A, série B, série C, bootstrap. Então, assim, queria que você falasse um pouco o que é o startup. Então, assim, como é que ele pega o dinheiro, ou a captura do dinheiro e esses steps para poder situar aqui para quem não entende ainda muito esses passos aqui. Perfeitamente. Bom, startup realmente é um conceito, né? Mais que um conceito do que uma definição formal, mas assim, na minha visão, a startup ela tem algumas características que identificam ela ser uma startup diferentemente de uma empresa, né, vamos dizer assim, mais tradicional. Primeira característica essencial é a inovação, né? É fazer algo realmente que gerar uma solução para um problema, para uma necessidade, né? Que seja diferente, mas não só por ser diferente, algo que gere uma vantagem competitiva, que resolva aquela necessidade de uma forma muito diferenciada e que isso gere valor para o cliente, que é, na última instância, quem interessa nessa história, tá? Então, essa é uma característica essencial, mas não é só isso, tá? Porque você pode fazer um negócio muito inovador para um nicho de mercado, um segmento muito pequeno. E não tem demérito nenhum nisso. Bacana. Só que a startup, né, é um projeto de um negócio para se tornar um negócio grande, um negócio altamente escalável, é como a gente fala. Então, obviamente, você tem que atender um grande mercado. Tá? Então, acho que essa combinação de inovação com grandes mercados, resolvendo uma necessidade para gerar muito valor para o cliente e com isso ter uma vantagem competitiva, vamos dizer, o conjunto que caracteriza uma startup. Né? Tá. E aí tem, assim, como você falou, como começa? Normalmente começa ali, né, com os fundadores identificando a necessidade, criando o que a gente chama das hipóteses, né? Então, falar, poxa, tem um problema aqui, né? Como é que a gente resolve isso de uma forma, né, que, né, seja muito melhor do que já existe hoje, né? E aí eles vão começar, né, a pensar nisso, idealizar, né, fazer da ideação que eu falo. Eu não gosto desse termo porque parece que remete ideia, não é ideia na realidade. É como eu construo algo para resolver esse problema de uma forma melhor, muito melhor do que já existe, né? E obviamente para isso você vai precisar, além, né, dos fundadores, alguns recursos financeiros. E começa nos famosos 3Fs que você falou, né? Uma terminologia que vem do inglês que é original, né? Founders, Family and Friends, né? Quer dizer, fundadores, família e amigos, que são seus recursos próprios, de quem está próximo de você. Né? O americano até chama isso de love money, né? É o dinheiro do amor, assim, no sentido, eu estou te dando porque se você é meu amigo, ou você é meu filho, meu parente, enfim. Eu não estou avaliando nem se o negócio é bom, se é ruim, né? Porque nessa fase tem que ser isso, gente, né? Não tem muito o que fazer, né? Tanto que o pessoal brinca, né? Eles trocam uma das letras, um dos Fs, para os fools, para os tolos, né? O dinheiro dos tolos. Tolos no sentido é isso, quer dizer, poxa, não tô te dando dinheiro, é quase uma doação, uma doação, né? E aí, claro, ok, eu consegui, né, o empreendedor com esse capital, esse pequeno capital, transformar isso em algo, né, um protótipo, né, o que a gente chama também, né, a tecnologia muito vem dos Estados Unidos, né, por isso que é tudo em inglês, mas que eles chamam de MVP, que é o Minimum Viable Product, é o produto mínimo viável, que é um produto assim, minimamente funcional, mas que você possa lá testar, possa levar para os seus potenciais clientes e ver se eles se interessam por aquilo, se começam a usar aquilo, se te contratam, né? Então, a partir do momento que você conseguiu, né, fazer isso, você pode ir para um próximo estágio, né, que é o capital semente, que a gente fala, ou seed capital, né?
Pode ser vindo de aceleradoras, que são empresas especializadas em, como o próprio nome diz, acelerar o seu negócio, também injetando um pequeno capital, na faixa de 100, 150 mil reais normalmente, tá? E aí depois, né, entra na próxima fase, que o negócio ele vai superando essas etapas. Tem a etapa que a gente chama de validação, que é justamente isso, né? Eu vou lá, mostro para os... não só mostro, mas compartilho com os clientes potenciais, vejo se eles têm interesse em usar aquilo, começo a usar essa ferramenta, então eu vejo que estou validando se aquilo, se realmente aquela solução que eu criei faz sentido para o cliente. E aí eu vou captar numa rodada semente, normalmente com investidores anjo, tá? E aí levar para um próximo estágio, que é o estágio que a gente chama da tração, que é o estágio que eu senti, ok, já tenho uma base inicial de clientes, agora eu preciso começar a estruturar minha empresa, preciso começar a contratar meus primeiros times, ter o time comercial, começar a testar a chamada máquina de vendas, né? Testar precificação, né? Que acho que é o tema que vocês são os experts nesse assunto, né? Enfim, faço vários testes disso e também estruturando, né, minimamente a empresa para preparar ela para a próxima fase, que é escalar. E nessa fase eu já começo a pensar realmente uma rodada capital semente maior, montante, ou, eventualmente, se eu já estou pronto para começar a escalar meu negócio, eu posso até para uma chamada Série A, né? Série A é a primeira rodada, normalmente, de um fundo chamado um fundo de Venture Capital, né? Que vai permitir você começar justamente a acelerar o seu negócio, começar a expandir ele. E aí, a partir do momento que ele crescendo, aí você começa as próximas rodadas, que aí vem uma sequência de letras, Série B, Série C, Série D, eventualmente, né? Enfim, que são rodadas maiores, que aí você deve estar crescendo exponencialmente. Então, resumidamente, essa é chama cadeia de valor, né, que a gente chama de investimentos para as startups. E cada rodada dessa, a moeda de troca do fundador é exatamente o seu cap table, a sua participação que ele tem e que ele vai diminuindo ao longo do tempo, ou ele não, qual é a moeda de troca aí? Exatamente. Os investidores todos, né, eles estão investindo naquele negócio, acreditando no potencial daquele negócio, esperando que aquele investimento vai resultar num negócio de sucesso e com isso, né, vai valorizar o investimento deles, valorizar através de uma troca de participação societária, né, o que a gente chama de equity também, né? Então é isso que vai fazendo. E é natural esse processo que vai existir um mecanismo que chama de diluição, né? Que soa às vezes meio ruim, ou diminuição, como você falou, pô, estou diminuindo, nossa, estou perdendo. Não, você não está perdendo nada. Por quê? Porque seu negócio está se valorizando. Na realidade, a gente fala que é diluição ou diminuição do percentual. Mas o que a gente chama, o percentual só de participação, mas na realidade, assim, a gente fala, até o cálculo matemático mais correto nem é esse. É número de cotas ou ações da empresa. E o que acontece é que você não diminui o número de cotas ou ações da empresa, você sempre permanece no mínimo com aquelas que você já tinha. O que vai acontecer é vai aumentando o total de ações e cotas que você vai emitindo para ter novos investidores, novos sócios na sua empresa. Então, no final, você está valorizando o seu negócio, não há perda nenhuma com isso, né? É um processo natural. Claro que você precisa só tomar um cuidado, né, de não, vamos dizer assim, não ser diluído, né, muito rápido. Por quê? Para você ter espaço para outros investidores entrarem e, ao mesmo tempo, você, como empreendedor, né, ter uma participação que seja relevante, que vá compensar todo o esforço e dedicação nessa jornada. Boa. E você tocou num tema que é a tal da precificação. Boa. E aí a gente vai entrar nesse tema agora. Vamos, momento polêmico. Momento polêmica. Vamos lá. E assim, a gente que trabalha em pricing, o cara do pricing, ele não pode ver um DRE que não tá legal, entendeu? Ele já quer solucionar, ele já quer partir para esse DRE não tá bom. Vamos pensar numa estratégia, vamos pensar em como, nas oportunidades, onde está para aumentar, não sei o quê. Mas quando a gente vê e ele se mostra para um cara do pricing um demonstrativo de resultado de uma startup, ele fala, meu Deus do céu, o que eu faço com isso aqui? Não sei nem por onde eu começo. É isso mesmo? No começo é resultado negativo, prejuízo, e depois, à medida que vai captando investimento e crescendo, você começa a ver essa transformação, porque se você for olhar no curto prazo, você fala, meu Deus do céu, por onde eu começo? Como é que é esse fluxo de caixa, balanço demonstrativo de resultado no curto, no médio e a mais longo prazo? Excelente questão tua. Eu que venho, apesar de vir do mundo de tecnologia já desde o começo, sempre
construir um negócio com recursos próprios, né, o chamado bootstrap, até respondendo a questão anterior, né, o bootstrap é quando você cresce com seus próprios recursos, né, com própria geração de caixa da sua própria empresa. Eu mesmo no começo tinha uma certa dificuldade de entender, mas como assim aquela startup está vendendo abaixo do custo dela, né, não fazia sentido, né? Então a gente precisa entender a lógica que está por trás. Aí eu fui aprender essa lógica, né? E a lógica está por trás de uma estratégia. Obviamente que é uma estratégia que exige investimentos, exige funding. Então, não é, estou gerando prejuízo. Não é bem, claro, contabilmente, né? Ali está no DRE, como você falou, é prejuízo mesmo. Mas você tem que ver se aquele prejuízo faz sentido, no sentido da estratégia que ele está construindo. Ele está, às vezes, investindo para adquirir, conquistar clientes, e com essa conquista de clientes, depois ele tem, né, um modelo de negócio que possa se tornar sustentável no futuro, né? Isso acontece em vários tipos de negócios. Agora, óbvio, existe um limiar muito sutil até que ponto isso é sustentável ou não é, né? Então, aí você tem que avaliar muito bem isso, né? Porque uma frase que a gente usa muito é dizer assim, é muito fácil você crescer vendendo, né, $1 por 99 centavos, né? Todo mundo aqui vai comprar, não vai? Se eu te der aqui, ó, compre $1 e me pague 99 centavos. Você vai querer comprar o que você puder, não é assim? Então isso é fácil. Só que a pergunta-chave é, ok, eu vou te vender a primeira vez $1,99. Só que na próxima, para você experimentar, para você ver se meu dólar é um dólar bacana, legal. Agora na próxima, não. A próxima vez você vai me pagar, né, $2, $3 por aquele dólar, entendeu? E aí eu vou ter que testar se isso faz sentido, funciona ou não. Se você na próxima vez pagar os $2, $3, bacana. Valeu a pena. Aquele perda, aquele prejuízo que eu tomei no inicial, no caso de 1 centavo ou mais, seja o valor que for, foi meu custo de aquisição de cliente, né? Foi o meu CAC, né? Então, fez sentido, porque depois disso você continua meu cliente e pagando o preço normal, gerando a margem que eu preciso ter para poder sustentar meu negócio. Agora, aquelas empresas que para continuar se mantendo, precisa continuar vendendo $1,99, essas esquece, essas não vão ter sucesso. E esse tipo de avaliação, você que por diversas vezes estava numa mesa avaliando startups para poder investir ou dar sua recomendação, isso é feito, essa avaliação também é feita pelos investidores nessas séries de rodadas também? Se aquela estratégia de aquisição de cliente, aquela estratégia do CAC, do LTV, está sendo uma estratégia que a médio e longo prazo pode ser sustentável? Com certeza, acho que os investidores todos avaliam muito isso, né, obviamente, né, olham as métricas, né, por mais que a gente fale, na startup, quem olha de fora, aparece um negócio que é feito tudo no feeling, né, não. Tudo tem que ser baseado em dados, né? Você tem esses dados corroboram aquela sua estratégia, né? Porque não adianta você ter uma estratégia linda e maravilhosa, né, no PowerPoint e na prática aquilo não se transformar em realidade. É claro que também existe um outro lado da moeda, que às vezes você tem algumas projeções que você espera que aconteçam, né? Também tem isso. Por exemplo, um exemplo prático hoje, uma discussão que está em moda, né? Na área de inteligência artificial. Todas essas startups na inteligência artificial hoje têm prejuízos, né, multibilionários, não é nem milionários, é multibilionários, né? E se você olhar, né, o que a gente chama dos unit economics, né, o que a gente chama que a margem de contribuição, ela é negativa hoje. Hoje você paga lá um ChatGPT $20 por mês, ele não gasta $20 por mês, ele gasta 30, 40, 50, nem sabemos quanto, mas gasta mais. Mas é por que isso? Porque existe sim uma projeção que está se concretizando com a evolução da tecnologia, que os custos estão caindo exponencialmente. Então, obviamente é uma projeção que a gente acredita, olha, que daqui a um tempo o custo vai cair tanto que esses $20 deles vão ser lucrativos, entendeu? Ou ele vai estar te vendendo mais, também como já existe o plano Pro, né, que é $200, né? Ele está testando, será que o pessoal está disposto a pagar os $200? Não, entendeu? Então, é assim que funciona. Então, óbvio, tem uma incerteza? Tem, faz parte do processo. Né? Se a gente tivesse bola de cristal, era fácil, né? Qualquer um, né, acertaria. Então a gente tem que tomar o risco também, não é que a gente não vai tomar risco, tá? Mas é um risco calculado, é um risco que você tem que ter noção de onde você está investindo. E sim, os investidores, né, analisam e cada vez mais, com mais critério, com mais lupa, né? Quanto mais a startup vai evoluindo, você mais, vamos dizer assim, né, instigada para entender se aquilo faz sentido. Eu vou voltar no tema de price, mas como o Cássio tocou no tema do investidor e que está investindo, eu queria explorar isso para fechar um capítulo, porque às vezes quem está nos escutando não tem essa visão de que
que esse universo ele é discutido em cima de algumas métricas, mas mais do que métricas, vocês também olham a natureza do fundador, tipo, porque no final do dia a gente está colocando dinheiro, apostando que aquela pessoa ali está também colocando a vida dela em jogo e muito se ouve às vezes qual é o tempo de sobrevivência que tem aquela startup. Queria que você colocasse e explicasse que termo é esse do oxigênio da startup e se é avaliado ou não quem é que está liderando ou o fundador ali para tomar o risco também, porque são muitos riscos envolvidos. Com certeza, acho que você tocou um ponto essencial, né? A gente falou, claro, a gente olha os números, olha os dados, mas assim, o elemento mais importante dessa equação toda é os fundadores, fundadoras, né? Eles é que fazem a diferença, né? Eles é que são realmente quem faz a diferença entre sucesso e fracasso, né? E por isso a gente olha muito, várias características neles, né? Características do tipo assim, capacidade de execução. É um cara que só fica no plano das ideias, das estratégias, é um cara que executa, transforma aquilo em realidade, né? É um cara que tem uma capacidade de se adaptar, né? Ele tem uma escuta ativa, ele está, né? Enfim, porque no final do dia eu falo, quem que é o grande dono da palavra final? Não é o investidor, é o cliente, né? Quem manda é o cliente. Então, será que esse empreendedor é o cara que está preparado realmente para se adaptar ao que o cliente, no comportamento do cliente, consegue ter essa percepção, essas nuances? É um cara que tem o carisma, às vezes, necessário para não só conquistar esses clientes, mas conquistar colaboradores, conquistar talentos, né? Atrair o investidor também, sim, obviamente é necessário isso. Então, enfim, é um conjunto de habilidades e quem ele consegue trazer, né, para si, para volta de si, né? Isso é muito importante, tá? Então, enfim, eu até... usando novamente o exemplo do Nubank, eu acho que é um exemplo bem clássico, bem interessante. Por quê? Porque como é que ele surgiu, né? Um cartão de crédito, né? Aparentemente, que inovação que tinha isso, né? Um novo cartão de crédito, né? E ver onde chegou, tá certo? Pra você ver que a diferença realmente está no empreendedor que está por trás disso, ou os empreendedores, ou quem está por trás daquilo para fazer aquilo acontecer. O que eu acho super interessante, fazendo uma conexão aqui, porque muitos dos nossos públicos, do nossa audiência aqui, às vezes vivem em corporações que, quando escuto o Cássio falando a capacidade de execução, ou escuto o Cássio falando assim a capacidade também de atrair gente boa para estar com ele, também às vezes pensa que a pessoa o fundador ali da startup está nadando em dinheiros, né? Porque olha ali às vezes o puff, olha uma geladeira com algumas cervejas assim e acha que tá nadando em dinheiro. Mas isso de atrair gente para estar com ele é porque ele vai pagar muito dinheiro e vai só fazer festinha e ter puff ali. O glamour que todo mundo vê e que está na mídia, na prática, você que está vendo por trás das cortinas, é isso? O que é de fato que a natureza é a essência, ou seja, é o que sustenta e que separa fundadores e startups que geram resultado consistente, que de fato acham product market fit, que foi o que o Nubank fez. O Nubank, na realidade, ele olhou cartões, mas ele olhou assim, qual que é a dor, qual que é o problema, e foi obcecado em resolver um problema, descobrir dores ou revelar oportunidade, que é o product market fit, mas teve alguma coisa, algo que ele conseguiu construir diferente e que às vezes a gente olha e fala assim, porra, será que foi porque ele teve muito dinheiro? Porque a gente só olha às vezes o final. Você que viu o início aqui, o que é o início que faz essas startups que hoje são unicórnios, que foram as grandes essências assim do início e do princípio delas? Excelente questão, né? Que você falou, às vezes tem uma visão de fora, né? Quem olha, às vezes, né? Principalmente de, só, né? Enfim, na imprensa e tal, né? Parece tudo lindo, maravilhoso, aquela coisa assim, mas, gente, eu falo isso para compensar um pouco o processo desafiador que é construir uma startup, construir um negócio, né? Que eu falei, você vive num ambiente de incerteza, né? Eu até uso um slide que eu fiz, que é um gráfico, na realidade, que ele é um gráfico que ele faz assim, montanha-russa, tá? É isso que você vive. Por quê? Porque um dia parece que tudo está indo lindo, maravilhoso, e no dia seguinte parece que a sua startup vai quebrar, tá? É assim a sensação, tá? É literalmente assim,
Então tem muitos casos, até publicados, mostrando esse desafio que é construir um negócio do zero, né? Então a gente fala assim, dos puffs, eu falo, mas vai ver lá no fundidinho, tem um colchonetezinho escondido, que muitas vezes o cara teve que dormir na empresa lá, porque foi virando 24 horas, atrás de 24 horas, sabe, para poder conseguir manter as coisas funcionando, para conseguir resolver os problemas. Então, assim... Isso a Rede Globo não mostra. De forma nenhuma, ninguém mostra isso. Mostra isso. Mas é extremamente desafiador, né? Você tem que estar muito preparado. No começo você não tem dinheiro para nada, entendeu? É claro, quando a startup chega naquele estágio lá, né, maturidade, óbvio, aí tem, entre aspas, chove dinheiro. E até um cuidado que o empreendedor precisa ter nesse estágio é o contrário, né? Porque é segurar um pouco essa onda, porque excesso de dinheiro faz mal, atrapalha. A gente viu vários casos famosos, né, desse tipo. Vou pegar um exemplo aí que inclusive tem até série na TV, que foi o caso do WeWork, né? O WeWork passou por aquela onda, aquele frenesi, choveu dinheiro lá e, enfim, e aí aquilo, né, você viu onde levou, né? Levou ao fracasso retumbante onde ele chegou, né? Então, novamente, precisa saber ponderar isso e saber superar aquelas fases iniciais que você não tem recursos para conseguir, às vezes, fazer nada. Tem um vídeo que eu gosto muito de um empreendedor que foi o fundador do Airbnb, mostrando que no começo lá, ele abre assim, mostra assim, tinha 50 cartões de crédito dele, da pessoa física, todos estourados, que já não tinha dinheiro para pagar nem sequer o aluguel, né, dele, né? E aí o que ele teve que fazer para conseguir, né, criar um produto para conseguir pagar a despesa que ele tinha, porque senão ele ia ser despejado no dia seguinte. Então essas histórias, né? E claro, superou esse desafio e chegou onde chegou, né? Quem não conhece a história a fundo do Airbnb, depois eu vou deixar aqui também no link desse vídeo e também no meu LinkedIn. E eu tive o privilégio, para quem não sabe, depois mais para frente eu revelo, eu fui um dos alunos do Cássio também. Eu fiz uma das formações de advisors de startup com ele e foi muito legal. Eu vi, foi através de uma aula que eu conheci uma das publicações aonde que o CEO do Airbnb, ele deixou e escreveu no Medium as sete rejeições os 7 e-mails que ele recebeu quando ele estava querendo capturar dinheiro, né? E aí ele coloca lá os e-mails que ele recebeu tentando vender um pedaço do Airbnb. Então eu ao ver aquilo eu falei assim, nossa, esse cara teve resiliência, porque depois dele receber aqueles 5 pessoas responderam o e-mail, ele coloca lá o print, quais foram os e-mails que ele recebeu, 2 não recebeu o retorno, ele não recebeu o retorno, então ele mesmo publica isso. Então vou deixar aí para vocês lerem depois, e o que eu acho legal, tentei abrir aqui, é que ele no final, ele deixa o seguinte: da próxima vez que você tiver uma ideia e ela for rejeitada, quero que você lembre-se destes e-mails. Então, se você é empreendedor aí que também está nos escutando aqui e está operando aí sem caixa, sem dinheiro, tá igualzinho o Cássio falou aqui, ó, passando cartão de crédito aqui, talvez nunca teve oportunidade de ver aqui o próprio CEO do Airbnb que escreveu e que deixou, e que foi um dos fundadores, né, deixou escrevendo essa história dele aqui. Eu vou deixar aqui no link aqui dessa gravação aqui para você clicar lá e ver a mensagem que ele deixou para você. E agora você que está nadando em muito dinheiro aí, ó, toda hora você acha que o problema seu é dinheiro, aí para fazer uma inovação, às vezes dentro da sua empresa, cuidado, você escutou aqui o que o Cássio falou. Dinheiro às vezes pode ser um grande problema. Dinheiro demais é problema. Dinheiro demais é um problema. Agora, Cássio, você falou uma coisa muito interessante, que a Rede Globo não revela, né? Esse colchãozinho que está ali escondido, essas coisas. Então, se eu tivesse que, talvez, pegando a sua experiência, talvez tem fundadores ou pessoas falando assim, nossa, tá vendo a era do Instagram, né? Tá vendo? Não, todo mundo agora vai empreender, vai empreender, vai empreender. Quais são as coisas que você falaria para a pessoa o seguinte, olha, se você não gosta disso, não está disposto a isso, não tem disposição para isso, nem entra que você vai se frustrar. Então, tipo assim, nem entra porque é aquilo que a Rede Globo não mostra, que você sabe que ele vai passar, principalmente nas principais rodadas, fala assim, nem entra que você vai sofrer, você vai frustrar. Primeiro, resolve muito bem se você
quer passar por isso? Senão você vai se frustrar. Então, para dar um corte aqui, quais são aquelas coisas que você fala assim, olha, se você quer ser um fundador ou fundadora de uma startup, se você não resolver esses problemas você com você, porque você vai se deparar lá na frente, nem entra, porque senão você vai se frustrar. Bom, eu vou responder um pouquinho ao contrário, mas em que sentido, né? Eu falo os erros, os motivos errados para empreender, né? Eu falo, o empreendedor que quer empreender ou para ficar milionário, ou para virar capa de revista, essas coisas, cara, fala, não faça isso. Você não vai ficar milionário, né? A probabilidade de você não ficar milionário é mais alta do que você ficar. A probabilidade de você não sair em capa de revista é mais alta do que você ficar. E aí, no primeiro desafio que você enfrentar, você fala, putz, o que eu vim fazer aqui? Onde eu vim me meter? Entendeu? Então, não pode ser isso, né? Eu falo que empreender é uma necessidade. É algo, não é que você escolhe fazer. Você fala, putz, eu preciso fazer isso, sabe? É uma coisa que você sente, que vem lá de dentro de você, que você quer fazer aquilo, sabe? Porque isso vai te dar motivação, vai te dar um impulso necessário para aqueles momentos, como você falou, que você acha que o negócio vai quebrar, que vai dar tudo errado, você conseguir superar, achar novos caminhos, né? Então como eu já falei, a adaptabilidade, essa resiliência de né, pô, tá bom, não tá dando certo, não é insistência ou não é aquela, né, que chega a ser quase uma teimosia, tá? Isso é um erro também clássico, né? Então você tem que saber se você realmente está preparado e se você tem aquela coisa dentro, eu preciso fazer isso, né? Eu falei, algo que vem muito de dentro de si. Tá? Então, se não for assim, não empreenda, cara. Você vai se frustrar, você vai perder dinheiro, entendeu? Então, pode comprometer até tua família, teu casamento. Então, não siga esse caminho porque não vai ser bom para você. Então, agora, se você realmente fala, putz, olha, tem aqui um negócio que eu preciso fazer porque eu sei que vai ser um negócio muito bacana, que vai resolver, e eu falei, eu quero, né, fazer. Então, ok, ótimo. Aí você tem uma boa probabilidade de quebrar algumas vezes para depois dar certo também, tá? Eu falo assim, né, eu digo para minha experiência como empreendedor, né? Eu falo, gente, eu tive muitas ideias, tá? Todas deram errado, tá? Sabe as coisas que deram certo? Foram aquelas que algum cliente falou, Cássio, poxa, eu estava precisando de um negócio que era mais ou menos assim, entendeu? Eu falei, pô, tá aí, ó, uma oportunidade. E aí eu fui lá fazer aquilo que eu vi que aquele cara estava precisando. E aquilo virou um negócio que deu certo. Então acho que essa percepção, né, de estar muito conectado, tentando ver o que as pessoas precisam que não estão sendo bem atendidas, não está sendo bem resolvido, né? Isso é que vai fazer a diferença para você dar certo ou dar errado. Muito bacana, muito bacana. Agora volta no preço e volta com a polêmica. Boa, vamos voltar no preço. Quando a gente falou sobre a precificação e a galera do pricing, eles ficam malucos de ver um DRE que não está funcionando bem, e às vezes você vê que está queimando caixa para fazer o crescimento da empresa e tal. Como é que a gente ajuda a galera de precificação a entender a diferença entre talvez um modelo mais tradicional de olhar para o negócio versus esse modelo que o que você falou, às vezes o cara, $1, você vai pagar 99 centavos, mas lá na frente você vai pagar os $2 que você mencionou. Como é que explica para a galera de precificação isso? Então, eu acho que explica da seguinte forma. Primeira coisa, monte a sua precificação como você deveria fazer tradicionalmente, certo? Com a margem de lucro, com todas comparativo de mercado, enfim, com todas as análises aí técnicas que vocês sabem com certeza melhor que eu. Só um ponto. Claro. Quando você vê isso nas apresentações e nas discussões com os idealizadores, você consegue enxergar a fundamentação aí? Então, óbvio que depende muito do estágio da startup, tá? Nos estágios iniciais, a gente nem discute muito precificação ainda, porque a gente primeiro quer saber se aquela solução realmente atende uma necessidade de uma forma muito diferente. Eu digo assim, quando é um produto ou um serviço, ele é tão bom que a pessoa fala, pô, eu preciso daquilo de qualquer jeito, você concorda que a pessoa está disposta, entre aspas, para pagar qualquer coisa por aquilo? Né? Então, acho que a primeira coisa que a gente quer saber é isso. Esse negócio realmente que você está fazendo é tão bom que as pessoas vão estar dispostas a pagar o valor que for para ter? Então, opa! Então, aí já começa a atrair interesse, entendeu? Aí fala, então a gente nem discute muito essa questão da especificação. No início, não. Agora, claro, a partir de um certo momento, eu falo naquela fase de tração que eu comentei, né? Até antes de entrar na fase de escala, lógico que aí a gente começa a entrar na questão de discussão de números, porque a gente precisa entender se os números fazem sentido, se o negócio para em pé, né? Então aí você tem que discutir essa estratégia como um todo. Ou seja,
um pouco do que a gente já tem falado há muito tempo aqui no PriceCast. Precificação é uma das alavancas para ajudar a acelerar o negócio no atingimento da estratégia do negócio. Então, é a mesma coisa que se aplica também para o ecossistema de startup. Então, assim, se a estratégia, se o objetivo final é de fato ter um produto onde que as pessoas realmente queiram, estejam dispostas a pagar, queiram, e que aquele produto de fato vai pegar, o primeiro step ou o primeiro estágio é o seguinte: vamos botar entre aspas o show na rua para ver se as pessoas de fato vão degustar, as pessoas de fato vão gostar, as pessoas de fato vão conhecer aquele produto. Então, não necessariamente tá errado. Até porque, Fábio, tem teoria para isso? Tem. Pega lá o livro de Kotler lá de marketing, edição 14, preço de penetração de mercado. Tá lá, uma das estratégias que você pode usar. Ou seja, eu crio um posicionamento para penetrar a ação no mercado. E aí, cuidado, não é já o preço da primeira compra. Depende, por quê? Eu, às vezes, tenho que ter um estágio de maturação da pessoa entender, degustar. Então, qual é o tempo da pessoa entender aquilo para depois começar a precificar e calibrar? Então, aí é que tá. Se a minha estratégia é degustação, tudo bem. Porque eu vou estar olhando que lá no endgame, talvez lá na série A, B, C, como foi comentado, eu vou começar a rentabilizar. O grande problema, que foi o que o Cássio falou aqui também, não pode ser também só aquela história de a lenda, a precificação, a história da lenda. Um dia eu vou rentabilizar. Um dia quando? Não, um dia lá na série D, que vem ficar pra série Z, que vai. Porque chega uma hora que acaba também o caixa, né? Chega uma hora que acaba as histórias acaba as historinhas e ninguém mais vai querer investir e acaba seu fôlego, né? É mais ou menos isso, Cássio? Faz sentido? Total sentido mesmo. Como você falou, acho que precificação é uma estratégia muito poderosa, que se você usar bem ela, sim, vai poder acelerar o crescimento do teu negócio, né, e atingir o patamar que você quer ter, né, às vezes de market share, de nível de escala, porque também tem isso, né? Às vezes você precisa atingir uma certa escala para aí que você consiga ter, né, uma eficiência que aí te permite rentabilizar aquele produto ou serviço que você esteja fazendo. Então, sim, eu acho que tem que ver muito nesse aspecto, né? Qual que é a tua estratégia e tem que ter os fundamentos que demonstrem que aquela estratégia, né, tem potencial para se tornar sustentável ao longo do tempo. E em tecnologia tem muito disso, porque às vezes o maior custo que você tem, às vezes é para desenvolver, o desenvolvimento inicial. E depois, cada cliente que você adiciona, não necessariamente você tem um investimento muito grande de desenvolvimento, você tem um investimento talvez muito mínimo. Então, na realidade, você está diluindo aquele custo, então, tem outras óticas ou outras formas de você olhar a médio e longo prazo. Muito legal. Boa. E assim, e para quem nunca investiu, ou seja, um executivo que quer começar a participar do ecossistema, ou como que ele pode entrar? É um mentor, é um advisor, é um investidor anjo? Porque ele primeiro acho que tem que ter esse entendimento desse ambiente, porque ele está num outro ambiente muito pragmático. E esse ambiente talvez tenha o seu pragmatismo, mas também se for pragmático ao extremo também, a pessoa entra em um certo conflito, talvez, na cabeça da pessoa, não? Eu falo que é um pragmatismo diferente, tá? Acho que é isso que tem. Obviamente, todo investidor ou conselheiro ou advisor tem como objetivo de gerar resultado, né? Obviamente, a última instância é isso, né? Mas eu falo que é muito importante, é que tem que aproveitar a jornada, né? Como tudo na vida, mas aqui mais do que nunca. Por quê? Porque o resultado é um resultado de médio e longo prazo. Eu falo, qualquer coisa que você vai fazer nesse nosso ecossistema só vai gerar resultado financeiro num horizonte de 5, às vezes 10 anos. Então, realmente é uma visão de médio e longo prazo. Então, acho que esse é o pragmatismo diferente, porque normalmente, né, nos ambientes corporativos empresariais, você é medido aí trimestre, ano, né, o quarto, o final de ano, entrega resultado. Nesse ecossistema não é assim que funciona. Você tem que ter uma visão realmente, né, de ter aquela paciência, aquela resiliência também como investidor ou como conselho advisor para colher os frutos. Só que o bacana dessa jornada é que durante ela você já tem um retorno, que é o retorno do aprendizado, é o retorno da troca de experiências, é o retorno do compartilhamento, né? E aí é um elemento fundamental para quem quer entrar nesse ecossistema, entender que isso não é um jogo sozinho, é um jogo de time, é um jogo de colaborativo.
Então, eu que aprendi lá atrás, né, quando eu fui, né, comecei a tô com o Investidor Anjo, foi até a motivação para fundar Anjos do Brasil, é justamente por esse aprendizado. Falando, a gente tem que fazer isso junto com outras pessoas, né? Aqui mais cabeças se somam, agregam mais e com isso potencializam mais o retorno. Então, se integrar no ecossistema, né, participar de grupos, aí eu já deixo um convite para vem participar aqui da Anjos do Brasil como conselheiro advisor ou como investidor, enfim, para que você consiga, junto com outras pessoas, tá aprendendo, tá trocando, e aí com isso sim você vai ter uma boa chance de sucesso. Boa. E não é é um campeonato de pontos corridos, né? Você vai perder uma, você vai ganhar, mas no final quem faz mais pontos é o que leva. Então eu falo isso pro meu time também. Quando a gente tem as discussões com os comerciais, às vezes eles voltam meio frustrados e falam, putz, eu fiz uma estratégia aqui, o cara não aceitou, eu tive que voltar atrás e tal. Cara, não tem importância. Essa aqui não foi legal, na próxima vai ser melhor e assim a gente vai avançando na maturidade que a gente tem que construir dentro da companhia. Né? Com certeza, a gente aprende mais nos fracassos do que nos sucessos, entendeu? E aí com esses aprendizados você vai evoluindo, né? E tendo essa resiliência, você vai conseguir colher os frutos lá na frente. Você comentou sobre aprendizado. O Diego, quando veio aqui do iFood, falou que ele foi virar mentor e advisor de startup em função de aprender com esse novo ecossistema. Eu li uma publicação falando que o número de investidores anjos no Brasil já ultrapassaram cerca de 8.200 pessoas, com mais de cerca de 900 milhões de investidores, investidos em 2023. E eu tenho visto cada vez mais executivos e executivas também procurando se envolver nesse ecossistema. Que aprendizado é esse que tem atraído tantas pessoas querendo participar, não só investindo como investidor anjo, mas alocando o tempo, que é algo tão importante quanto, e muitas das vezes, o valor financeiro. Que aprendizado é esse que está lá, que muitos estão indo nessa linha? Então, acho que tem aprendizados sobre novas formas de fazer as coisas, né? É o que a gente tanto fala da inovação em si, né? E a inovação é um conjunto que vai muito... A gente vê, às vezes, associa muito inovação à tecnologia, mas não é só tecnologia. É a forma de você construir novos negócios, criar novos processos, novas metodologias, né? Novos redes de conexões que você constrói, né? E são modelos bem diferentes do que existem hoje, né? Esse é o grande propósito. Então, você tem uma multitude de coisas que você pode aprender. Eu digo assim, né? Eu vim do mundo de tecnologia, que é um mundo bastante inovador, mas quando eu comecei a olhar outras áreas, outros negócios, eu via tantas oportunidades, né? Que eu podia aplicar minha experiência, mesmo para setores que eu não conhecia muito. Né? E aprender com esses setores e trazer para outros também, então essa troca, essa interconexão, ela acaba gerando uma riqueza, né, que é difícil você encontrar, né, em outras áreas, entendeu? Porque normalmente elas são muito focadas, né? Então quem é de um setor A fica no setor A, quem é do setor B é setor B, tudo caixinhas, né? E aqui não, aqui a gente faz, né, tem essa multitude setorial, multitude de modelos de atuação, e com isso você consegue, como eu falei, ampliar muito seus horizontes. Pelo menos isso é a minha experiência, acho que a experiência de todos que ingressam nisso e que participam ativamente é o que eles têm aí como retorno, vamos dizer assim, imediato. E pro fundador ali, o que ele busca nesse advisor quando ele opta também, porque pelo que eu entendi é uma relação de parceria também, onde ele também busca e avalia essa troca de também convidar, porque ele está abrindo a cozinha ali. O que ele vê nesse advisor, às vezes, que é um executivo de empresas, ou que talvez não está vivendo aquilo ali, aquela tecnologia, ou não pode ajudar, talvez, tecnicamente, ou às vezes não tem propriedade específica sobre aquela problemática. O que ele vê que pode ser um diferencial, ou talvez para outras pessoas que querem embarcar nisso, está olhando, mas eu não tenho capabilities para poder ajudar aqui. O que talvez a pessoa acha que não pode ser um valor, mas pelo contrário, é o que um fundador precisa e ele pode ajudar nos momentos mais difíceis do fundador.
Excelente questão, né? Porque a gente tem, às vezes, um mito, né, de que a gente só consegue ajudar naquilo que a gente já né, conhece, né? E não é isso. Acho que a experiência, a jornada profissional, a experiência que você acumula durante tantos anos, né, ela vale para praticamente qualquer tipo de negócio, né? Então, acho que o que o fundador quer é isso. Essa experiência, esse relacionamento, às vezes rede de conexões, sabe? É fazer, enfim, é conseguir complementar aquilo que aquele fundador, ou fundadores ou fundadoras não tem. Então, justamente, poxa, se ele é um cara de tecnologia e tal, ele não precisa de alguém de tecnologia, ele já conhece muito bem isso. Ele precisa de alguém que conheça aquilo que não sabe. Às vezes pode ser de finanças, às vezes pode ser de marketing, às vezes pode ser de precificação. Então, ele quer pessoas complementares a ele, entendeu? E, novamente, como eu falei, não precisa ser do setor específico dele. Precisa ser pessoas que têm uma jornada, que passaram por aquilo, viveram aquilo. Falou, né? Dinheiro é commodity, tá certo? Você tem várias fontes de recursos, mas a experiência e conhecimento e relacionamento é único. Cada pessoa tem o seu, e isso que gera valor para os empreendedores, e é isso que eles querem. Legal. Caraca, maneiro demais, hein? Muito bacana, né? Pô, muito bacana. Muito bacana. A gente tá aprendendo pra caramba. Muito bacana, muito bacana. Vamos mandar mais um momento polêmico aqui. Isso eu acho que não tem em nenhum podcast. Vamos deixar um corte aqui. Mas momento polêmico, momento de corte aqui. Boa. Mas, Cássio, revela para nós aqui, para toda a nossa audiência aqui. Mas como funciona as remunerações dos advisors? Ótima questão. Então, uma startup, ela normalmente, principalmente na fase inicial, não tem muito recurso financeiro, né? Mas não é só por isso. É muito mais por engajamento, que ela oferece o que? Normalmente participação, equity, né? Na forma de quê? De um stock option, uma opção de compra de participação futura, né? Por um valor simbólico normalmente. Então, a ideia é que se construa um engajamento e um alinhamento, tanto do empreendedor com o advisor, quanto dele com a startup, e que juntos, né, tendo sucesso, ele também vai poder ter um belo retorno futuro naquele negócio que dê certo, e compensando inclusive aquelas que eventualmente não deem certo, né? Faz parte do processo, né? A gente sabe disso, né? Como a gente falou anteriormente, você vai plantar várias sementinhas, vai ter lá, né, uma pequena participação em cada uma, e aquela que florescer e crescer muito vai te compensar financeiramente todas as outras, lembrando que nas outras, não que você não teve nenhum retorno, sim, você aprendeu muito, né? Como eu falei, a gente aprende mais com o fracasso que com o sucesso, né? E com isso vai conseguir, né, colher muitos frutos, eu tenho certeza absoluta. O importante, eu falo, não precisa de muito tempo. Eu falo, se você conseguir alocar 1, 2 horas por semana, né, tuas, já dá para você começar a fazer muita coisa, tá? O importante é continuidade. Eu falo, a pior coisa que existe é quando alguém vem, sabe, vira advisor de uma startup, 2, e acha que com aquilo vai ser vai tudo certo, vai acontecer, vai virar unicórnio, e normalmente a gente sabe que estatisticamente a probabilidade é mais que não dê certo, né? Porque você não montou o seu portfólio. Então essa continuidade, você montar o seu portfólio e tudo mais, é o elemento essencial para que você tenha sucesso nessa atuação. Beleza. Agora eu vou dar minha opinião como precificação aqui. Se você quer entrar nesse mercado pela precificação ou para ganhar, nem entra. Porque eu acho que no momento que estamos atualmente, onde que o que sabíamos até então talvez não quer dizer que será verdade absoluta daqui para frente, aonde que tudo está mudando e mudando muito rápido, talvez o que possa ser mais valor para você é estar envolvido com pessoas que estão aprendendo, testando, inteirando, que vai conversar com você e que você vai poder aprender também, vai poder contribuir também, e junto você vai aprender um pouco, a outra pessoa vai aprender um pouco, e você vai se tornar um profissional mais completo, mais capacitado para trazer provocações também internas, para dilemas que você às vezes tem para provocar inovação dentro da sua empresa, e se tornar um profissional cada vez mais relevante e cada vez mais atualizado, porque talvez os livros que estão nas prateleiras não estão tão atualizados com as novas tecnologias, inovações, abordagens e métodos para resolver problemas que estamos vivenciando hoje. Talvez as grandes universidades ou os grandes nomes não estão tão atualizados quanto quem está vivendo um ecossistema de inovação e que está inteirando e aprendendo. Então, se você está pensando em entrar nesse ecossistema para ser remunerado,
não entra. Talvez valha a pena você pegar seu valor financeiro que você tem aí, investe em ações, investe em bolsa, investe em outro lugar que você vai ser muito mais feliz. Agora, se quer aprender e aprender mais rápido, talvez melhor do que pagar um MBA é talvez se envolver nesse ecossistema para poder aprender, inteirar e se conectar com gente que está vivendo esse dia a dia. E aqui é a minha sugestão do que eu mesmo tenho vivido agora após ter feito uma era aí de mestrado, MBA, então eu estou vivendo agora esse novo ecossistema para poder aprender com quem está vivendo isso no dia a dia, inteirando, e está acelerando o meu aprendizado, porque eu já estou aprendendo com quem tomou alguns tombos e fala, pô, isso não funciona, vamos testar outra coisa. Então fica a minha dica que não é pelo dinheiro. Então, se for pelo dinheiro, não vale a pena entrar, mas entra pelo aprendizado, que vale muito a pena. Ou seja, lifelong learning, vale a pena você entrar. Eu digo assim, essa é a razão certa, e se você entrar por essa razão certa e fizer, né, como deve ser feito, sim, você vai ter um retorno financeiro, né, no médio e longo prazo. Mas o importante é o que você falou, que acho que é fundamental, né, tem que ter um propósito por trás, tem que ver que tem algo que vai ser ajudar, contribuir, colaborar e também aprender, né, e ter esse acesso a esse conhecimento, a essa inovação, que em um livro, nada disso vai conseguir se manter tanto atual conforme a dinâmica de evolução que a gente está vivendo. Boa. Estamos indo para os finalmente já ou não? Já estamos. Já estamos. Voou o tempo aqui, hein? Passou muito, muito rápido e, cara, conversa... Mas eu acho que o Cássio vai ter que voltar aqui, ó. Vai ter que voltar. Para a gente falar mais aí. Mas antes de partir para o final, Cássio, você escreveu um livro. Olha aí. E trouxe aqui para nós e que eu recomendo para quem quiser comprar. Mostra aí para a galera que você está mais perto aí. Fala aí do tema aí para quem só está ouvindo e escutando aí no Spotify. Fala o tema do livro aí para quem só está escutando no Spotify. Como transformar e exponencializar sua empresa fazendo investimentos em negócios inovadores e startups. E tem uma relação grande de coautores, convidados, colaboradores. Fala aí, Cássio, um pouco sobre o que é o Corporate Venture Capital. Bom, bacana. Bom, isso é algo que também eu venho atuando já faz mais de 10 anos, que basicamente é uma estratégia para corporações, como o próprio nome já diz, né, estarem investindo em inovações estratégicas em startups, para não só ter o retorno financeiro desse investimento, né, porque isso não é o que faz a diferença para uma empresa, pelo menos, mas muito para ajudar na inovação do seu próprio negócio. Cada vez mais, né, as corporações estão percebendo que sozinhas elas não conseguem, né, ter a velocidade, ter a capacidade, ter a flexibilidade, ter a adaptabilidade para conseguir, né, conseguirem suceder nas inovações tecnológicas que estão vindo, né? As inovações tecnológicas elas estão cada vez mais disruptando muitos setores e vão cada vez mais. E para isso você tem que saber trabalhar de uma forma colaborativa. E uma das estratégias, um dos meios talvez de você fazer isso é o Corporate Venture Capital. Boa, corta aqui de novo aqui, ó. Pessoal. Tá na Amazon disponível. Tá na Amazon link disponível, aqui embaixo também. Link. Comprem, leiam, aprendam e pratiquem. E pratiquem. Boa. Boa. Agora, César, mas será que vai rolar um descontinho aqui? A gente falou que na Anjos do Brasil tem um curso bacana aí, tem, de né? Board Advisor e tal. E aí? Vai ter? Tem um curso lá, Cássio? Tem uma formação interessante lá? Claro. Esse é o momento que a gente vai à forra, entendeu? Porque a gente vive o dia inteiro o cara pedindo desconto. Agora é o momento que a gente vai à forra. E aí, fala aí pra nossa turma aí, que curso é esse, que formação é essa que tem ali na Anjos do Brasil ali, se vai rolar um descontinho. Lógico, justo. Não, então, a gente busca, né, a Anjos do Brasil é uma organização sem fins lucrativos, né, que a gente tem como missão fomentar esse ecossistema, né, e uma das formas que a gente faz é justamente oferecendo capacitação, conhecimento, que eu falei, conhecimento para botar na prática, né, que eu falo que a gente quer isso, né, mas sim, é importante ter essa preparação. Então a gente tem algumas formações, por exemplo, a gente tem uma formação de conselheiros e board advisors de startups, né, que é essa informação que eu ministro mesmo, até usando toda essa experiência que eu tenho. E a gente tem uma outra formação, que é uma formação que a gente chama de Venture Capital, que é sobre investimentos em startups, que explica tudo um detalhe, como é que funciona essa cadeia, e que eu falo, gente, não é só para investidor, isso serve para executivo, serve para empreendedor,
serve para qualquer um que tem interesse em entender essa lógica toda que tem por trás e como fazer, tá? E lógico que a gente deixa um descontinho, então quem quiser fazer uma das formações pode usar o cupom ANJOS10, tá? Vale para os 10 primeiros inscritos. Anjos 10. Eu vou usar. Então pode usar. Eu já fiz o curso. Eu vou fazer, Anjos 10. Ó, começa a próxima formação em breve, tá? Boa. Boa. E agora a última para fechar, hein? Sim, Cássio. Primeiro, mais uma vez, muitíssimo obrigado, mas vamos deixar agora um prático ali, um passo prático, algo que o nosso... para aplicar, que o nosso público possa aplicar, para resolver essa dor, otimizar o tempo, capturar mais valor. Ou seja, dá uma dica, uma recomendação para quem quer entrar nesse mundo do empreendedorismo, startup, uma dica prática ali para a pessoa aplicar no dia seguinte. Não, acho que assim, primeiro você tem muito conteúdo disponível online, né? Quer dizer, a gente mesmo, na Anjos do Brasil, publica um monte de conteúdos, só entrar no YouTube você vai ver um monte de conteúdo sobre esse tema, mas também é muito legal você conversar com pessoas, né? Então, você pode participar de eventos, enfim, acho que se conectando realmente, vivendo isso no dia a dia, né? Obviamente que a Anjos do Brasil ela tem essa missão também de conectar empreendedores, advisors, conselheiros e investidores. Então, quem quer realmente se conectar nesse mundo, vem falar com a gente, vai ser um prazer ter vocês e ajudar vocês nessa jornada. Ajudar de uma forma ativa, né, exercitando isso e aprendendo junto com esse processo. Boa. Muito bom. Caraca. Cássio, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela atenção e todo o carinho que você teve conosco até essa gravação. Assim, muito sucesso para você, para toda a equipe da Anjos do Brasil, o trabalho brilhante que vocês fizeram e continuam fazendo. Gente, eu fiz essa formação de advisor, recomendo, muito bacana, um bate-papo bem leve. O Cássio, uma máquina, muitas experiências e mais do que a formação, é a troca ali, as experiências, as dicas. Então, eu recomendo muito e eu tenho certeza que você também comprando esse livro aí, e seguindo e se envolvendo no ecossistema da Anjos do Brasil também, para você que vive e quer viver cada vez mais o ecossistema de startups e de inovação também, recomendo aí você se conectar com o Cássio. A gente também vai deixar aqui o link dele aqui na bio aqui, também o link aqui de alguns documentos aqui que a gente comentou também e também o do cupom também. E segue o Cássio nas redes sociais aí. Cássio. Boa. Obrigado, gente. Super bacana o papo. Acho que vocês colocaram pontos super fundamentais. E eu falo para todo mundo, gente, aqui a gente está eu falo, Anjos, né, sem fins lucrativos, não estamos aqui para vender nada para ninguém. O que a gente quer é prover, né, todas as ferramentas, todos os conteúdos para que vocês possam aproveitar disso, né? Como eu aproveito isso já há tanto tempo, eu falei, o meu maior propósito com tudo isso é compartilhar para que mais pessoas estejam, né, usufruindo ao máximo dessas oportunidades todas. Boa. E assim, pessoal, só lembrem, para quem está nos ouvindo, não esquece de seguir PricingCast no Spotify, no YouTube, no LinkedIn, para a gente continuar trazendo pessoas relevantes, compartilhando conteúdos relevantes e trazendo conhecimento e ajudando de uma certa forma também a gente desenvolver esse ecossistema de startups e de inovação. E a gente está sempre aberto a trazer pessoas super relevantes como o Cássio aqui, para nos ajudar e para trazer cada vez mais conhecimento para esse público do PricingCast. Segue a gente, vem com a gente, PricingCast, Cássio. Valeu, gente. Brigadão.